Fala galera ninja, seja bem-vindo a mais um episódio do Cast Ninja. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, já se inscreve no nosso canal, não deixa de ativar as notificações e compartilhar com seus amigos que querem aí conhecer mais histórias de empreendedores, de esportistas, da galera aí que vai te inspirar a ter uma vida cada vez mais ninja. Então galera, no episódio de hoje nós vamos receber aqui uma verdadeira ninja, ela que é empreendedora, maquiadora, administradora e um monte de coisa que você imaginar ainda mais. Então hoje estamos aqui no Cast Ninja com ela, Clara Santos. Seja bem-vinda, Clara. Prazer, gente. O prazer é todo meu. Olha aí, muito bom. Um prazer te receber aqui. A gente já tem conversado aí um pouco nesse último mês, participado do desafio 10K, que foi um desafio da Band, né? Que a gente vai até comentar mais um pouco sobre ele, de onde é que surgiu essa ideia, que eu quero saber também. E então, assim, hoje, no Cast Ninja, o que eu vou querer saber, o que todo mundo aqui quer saber é como é que surgiu a empreendedora Clara, como é que a Clara se tornou quem ela é hoje nas redes sociais, que todo mundo acompanha, de onde é que veio, como é que, um pouco da tua vida até chegar aqui. Então, quem é Clara Santos hoje? Ai, meu Deus. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele nasceu comigo. Desde pequena eu tenho essa veia de ser independente, de ser pra frente, de falar, de querer me aparecer. Quando eu era pequena eu dizia que eu ia ser cantora. Infelizmente o dom de cantar bem eu não tenho. Aí depois eu pulei pra ser atriz, depois eu queria ser jornalista. Aí fui crescendo, depois eu quis ser malabarista de circo. Oxi. E tá tudo bem também. Misericórdia. Eu queria aparecer de alguma maneira. E aos 16 anos... Depois de uma reprovação na escola, eu mudei de escola, foi um período bem difícil pra mim, mas eu digo que foi o período da minha transformação, porque até então eu estudava numa escola super rígida, né? E eu digo que a minha mente era muito fechada para as coisas do mundo, da sociedade. E a gente era preparado lá na minha escola, que é teresinense, piauiense, sabe que a gente desde cedo é preparado para passar no vestibular. Para fazer concurso ou para passar no vestibular. E tem aqueles cursos que geralmente as pessoas dizem que é o certo para fazer. Direito, medicina, engenharia e tudo mais. Então... A minha mente era muito fechada pra isso quando eu estudava nessa escola, né? Que era o melhor que minha mãe poderia oferecer, meus pais poderiam oferecer, baseado nas convicções deles. Mas eu acabei reprovando na escola, eu nunca fui de gostar de estudar, eu não falo isso com orgulho, mas foi o que me ajudou depois de um tempo, sabe? A criar responsabilidade e tudo, porque até então, antes de reprovar, eu estudava porque minha mãe mandava. Eu ia pra escola porque se eu não fosse, chegava uma notificação pra minha mãe. Então, quando eu me deparei reprovada, a minha mãe disse assim, olha, se você reprovar, você vai estudar na escola pública. Ela falava assim, e não vou ter pena de você vai pra escola pública. E quando eu reprovei, coincidiu de eu fazer o teste seletivo do Instituto Federal do Piauí, do IFP, Teresina Central, e passar. E coloquei o curso de administração lá, como qualquer um. Foi o primeiro que eu vi na frente, foi o que eu botei, né? Porque lá é o ensino médio. Sim. Você faz o ensino médio junto com o técnico. Sim. Então, o técnico eu escolhi a administração. E eu passei. E fui pra lá. Fui estudar em uma escola pública. Era uma escola pública de qualidade? Sim, mas era uma escola pública. Então, lá eu me deparei com um mundo totalmente diferente do que eu vinha, né? Se eu não quisesse ir pra escola, eu não ia. Se eu não quisesse estudar, eu não estudava. Reunião de pais e mestres não tinha muito. É uma escola muito boa, professores muito bons, uma estrutura ímpar, mas que você pode aproveitar muito se você quiser. E se você não quiser também, aí é da responsabilidade da pessoa. Então, eu me deparei com essa situação aos 16 anos de idade e comecei a ter noção de eu preciso estudar. Por quê? Não é porque minha mãe manda, é porque eu preciso estudar. Eu preciso ver também outras possibilidades do que eu quero pra minha vida, do que eu quero fazer, mas eu preciso ser responsável. Foi aí que eu comecei a ser responsável e me veio o gatilho de fazer o curso de maquiador profissional aos 16 anos. Eu já gostava de maquiagem, desde meu aniversário de 15 anos, que eu precisava maquiagem, vestido, cabelo, tudo. Eu comecei a me apaixonar muito por maquiagem vendo vídeos no YouTube. Então, as minhas referências de blogueiras é de mais de 10 anos atrás.
Bianca Andrade, Nina Secrets, Tassélia Colea, talvez você não é conheça. verdadeiro raiz, pra estar em 10 anos aí. Não, eu sou muito raiz mesmo. Eu assisti tutoriais e foi que me deu esse gatilho de fazer o curso de maquiador, porque até então eu não pensava nisso como profissão, sabe? Eu então pedi pros meus pais pagarem um curso de maquiador profissional pra mim no Senac, e eles, tu é doida? Foi com maquiagem. Vai fazer maquiagem por quê? Vai fazer um curso de inglês e tudo mais. Mas eu fui persistente, né? Isso foi no ano que eu tava na escola nova, me adaptando e tudo mais, e abri a minha cabeça pra algumas coisas. Eu fui persistente e meus pais depositaram a confiança deles em mim. Então, na verdade, eu queria fazer com 15 anos e não podia, porque a idade mínima era 16. E aí, quando eu completei 16 anos, meus pais pagaram e eu fui fazer o curso de maquiador profissional do Senac. Lá, foi um despertar pra mim, porque, por exemplo, as minhas colegas de classe lá tinham 25, 30 anos, 40 anos, eram profissionais. Com 16. E eu lá com 16. Então, assim, elas eram super profissionais, tinham umas que já tinham salão de beleza, tinha outras que já eram formadas em uma área e queria ingressar na maquiagem. E tinha eu lá, um adolescente, né, que gostava muito de maquiagem e queria trabalhar com isso. Então, eu fiz o curso, dei o meu melhor no curso, fiz grandes amizades lá. Tive a minha professora, que ela é minha seguidora hoje, a gente troca figurinha. Olha aí. E pra mim ela também foi muito importante, a minha turma lá foi muito, muito importante. E assim que eu terminei o curso de maquiador profissional, eu quis começar a trabalhar com isso, aos 17 anos. Então, eu terminei o curso, fiz 17 anos, comecei a trabalhar. Na loucura, porque meus pais não queriam, né? Apesar deles terem pago e tudo mais, você precisa estudar, você... Ainda tava com justamente aquela visão que tem que ser um advogado. Exatamente, tem que ser médico, exatamente. tem que ser alguma E coisa eu assim. tava deslumbrada pela maquiagem, né? Passou a ser realmente o meu sonho. E eu comecei a ver isso como um negócio. Porque também eu me deparei com a seguinte situação. Antes de fazer o curso de maquiador profissional, eu já gostava muito de maquiar. Então, eu maquiava de graça. Eu maquiava gente da minha família, eu maquiava amigas, eu maquiava na escola. Teve um negócio da minha escola de tipo coisa cultural Sim. e tal, apresentação, que eu maquiei... Gincana, que eu maquiei todas as meninas da minha turma de graça e sem ter curso. E aí, quando eu fiz o curso, eu coloquei na minha cabeça, já de empreendedora, agora eu vou cobrar. E a partir do dia que eu comprei meu material, comprei não, né? Meus pais me deram meu material, meu primeiro material pra começar a trabalhar, e eu terminei meu curso de maquiador profissional, eu botei na minha cabeça, nunca mais eu vou maquiar de graça. Exatamente. Nunca mais. A partir de hoje, isso é a minha profissão. E eu me deparei com muitos desafios. Pessoas que olhavam pra mim, né, 17 anos e não me davam credibilidade. Então, eu tive que conquistar minha credibilidade com o tempo, com os anos, na verdade, né? Por exemplo, eu fechava uma semana de formatura, eu chegava na casa formanda, ela olhava pra mim e falava... Ela que vai... Essa menina aí... Né? E aí eu ia assim, sou eu, com meu pulso E vamos firme, lá, e dizer, vamos lá. bora. E quando terminava, ela adorava e tudo mais. Como eu ainda era adolescente, a minha mãe ia comigo. E assim eu fui conquistando as minhas clientes e fui entendendo como funcionava esse mundo, esse meio, e me apaixonando cada vez mais. Então, eu acredito que o empreendedorismo, ele surgiu pra mim daí. E logo depois, eu me deparei com outra situação, que foi... As minhas clientes, as minhas formandas, pessoas, elas sempre perguntavam, tu faz penteado? E eu falava, não faço penteado. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu preciso fazer um curso de penteado. Porque a minha cliente, quando ela for me contratar, Ela quer o ela quer tudo. Então, passou a ser o meu diferencial competitivo. Então, eu fiz o curso de penteado, me profissionalizei nisso e comecei a fazer maquiagem e penteado. Então, quando a minha cliente me ligava, eu já fazia a maquiagem e já fazia o penteado na casa dela. Olha aí. Trabalhei muitos anos, inclusive, em domicílio. Então, foi assim que eu comecei a empreender. Pra você ver, ouvindo essa tua história aqui, é engraçado. Porque me identifiquei na parte dos 16 anos também, porque quando eu saí nos 15 anos ali também, eu acho que eu fazia o primeiro ano e eu acabei ficando reprovado por matemática, na época. Também escola particular e tal, eu acho que nessa época eu estudava no Santa Helena, Santa Helena. E justamente por essa mesma situação que tu falou, tipo, parece que a gente vivia em um mundo, e quando houve essa reprovação, foi pra mim onde foi o meu castigo, foi morar na fazenda.
A fazenda? Foi. E foi lá onde eu aprendi tudo, a questão de agronomia com os agrônomos. Foi lá onde eu aprendi muita coisa relacionada ao agronegócio, que foi o que passou os outros anos da minha vida, tipo, praticamente lá dentro, coordenando tudo. Então, assim, o que me fez também entrar nessa linha foi justamente essa reprovação, que é aí onde entra até o que o Daniel, um outro convidado nosso, falou aqui, que não há mal que venha por bem sem a gente saber. Tipo, não existe coisas que não tem aquela explicação. Porque, claro, do mesmo jeito que eu tenho certeza que tu ficou, meu Deus do céu, como eu provei e tudo, mas a gente acha que é o fim do mundo naquele momento. Mas, na verdade, ele abriu portas que até então, tipo, pareciam, né, que não existiam, né, na verdade. Sim. Hoje eu sei que foi um divisor de águas na minha vida. Eu não sei o que eu teria me tornado profissionalmente. Eu não sei se eu estaria feliz. Justamente. Provavelmente não. Provavelmente eu estaria fazendo uma coisa que não gosto. Ganhando ali um salário e não satisfeita e nem sabendo o que eu queria, o que era. Porque, na real, não perguntavam muito qual é seu sonho, sabe? É assim, estudar pra passar no vestibular. Estudar pra passar no vestibular, pra ter um emprego bom. Sempre, sempre, sempre. Eu acho que ainda tem né, tem muita escola que a gente vê que hoje tem educação empreendedora no colégio. Tem várias, digamos assim, estímulos, né, para isso. Mas eu ainda acho que tem muita gente ainda focado muito, tipo, perdendo muito talento que tem em várias e várias áreas por estar ainda preso naquela história. Porque, por exemplo, lá em casa todo mundo queria que eu fosse da área do direito. Lá em casa todo mundo, é para ser advogado, é para fazer um concurso, para ser juiz, isso, aquilo, acolá. E não, eu sempre fui da área de esporte. E por eu ser sempre da área de esporte, chegou a um ponto em que eu também fiz que nem você, de rapaz, eu vou para essa área bem aqui que eu acho que é interessante. Eu acho que muita gente devia, tipo, atentar para isso. Às vezes tem gente que, eu vou esperar ficar mais velho. Não, meu amigo, na hora que deu, você não já sabe que gosta daquilo, vai pra cima. E olha como é engraçado, né? Quando eu entrei no ensino médio lá, fazendo administração, o técnico em administração, foi que eu conheci o curso de administração e eu comecei a me apaixonar pelas disciplinas do curso. De administração. Ainda lá no... que você faz junto lá, né? E botei na minha cabeça que a administração ia me ajudar no que eu queria e que seria muito importante pra mim. Então, era um curso que eu jamais tinha pensado em fazer, entre ser malabarista, jornalista, cantora, atriz. A administração estava na última escolha. A administração estava na última escolha. Mas eu me apaixonei por administração. E no último ano do curso, eu passei na Universidade Federal do Piauí. Olha aí. Então, ninguém acreditava em mim, ninguém acreditava que eu ia passar, mas eu me esforcei, porque aí sim eu tinha um propósito, e eu sabia que o meu curso superior ia me ajudar bastante no que eu ia fazer, na minha profissão, e que seria importante pra mim naquele momento, e também pra dar orgulho aos meus pais, os coitados, que queria né? uma formação. Que queria estar na formação. Então, no último ano do curso, entrei, mamãe quase não acreditou. Olha aí. Ela falava assim, minha filha, ela já desesperada, falava, minha filha, se você passar na universidade pública, eu pago sua formatura inteira. Olha aí. Pois teve que pagar. Eu digo, agora a senhora vai pagar minha formatura todinha. Ele e meu pai. Mas assim, eu fiquei feliz de ter dado essa conquista pra eles, né? E, por tabela, foi uma conquista pessoal, porque eu aprendi muito no curso. E, claro, sempre voltado pro empreendedorismo. Todas as disciplinas de empreendedorismo eram as que eu mais gostava. De marketing digital, marketing eram as que eu mais gostava. Financeiro, matemática, as coisas ali, eu já não gostava tanto. Tinha que fazer, né? Tinha que fazer, porque tem que fazer. Mas que a gente sabe que vai usar, em algum momento da vida vai usar. Mas eu aprendi a importância do estudo. Sim. Né? De estudar, porque eu precisava. O fundamento, né? O fundamento ajuda. É aquela história que muita gente fala. Faça o básico bem feito e as coisas funcionam, né? As coisas andam. E aí, claro, você iniciou 16 anos, fez esses cursos e tal, e foi evoluindo. Desde aquele tempo já tinha assim metas mais ou menos, olha, eu quero fazer isso daqui a tantos anos, eu quero isso, eu quero... Como é que era esse teu plano de meta? Assim? Olha, tem uma coisa muito interessante. Eu acho que hoje eu não preciso nem ter humildade pra falar isso, porque eu sou muito dedicada. O que eu me proponho a fazer, eu faço da melhor maneira que eu posso, sempre. 1000% pra lá. E eu sou muito determinada, sabe? Se eu digo que eu quero chegar
em tal lugar, eu vou fazer de tudo pra chegar. Agora, claro, eu sempre falo nas palestras que eu dou, hoje em dia, faça metas possíveis, né? Faça metas possíveis. Exatamente. Quero ter um carro, ok. Mas quero ter um Audi, uma Land Rover, Quero ter o quê? ganhando R$500 por mês, não dá, complicado. né? Vamos de passinho por passinho. Primeiro vamos aumentar o salário, depois a gente... Então, eu sempre também fui muito entendida disso, né? De, assim, eu tenho uma meta, eu sei como chegar nessa meta, mas eu vou aqui aos poucos, né? Então, eu esqueci a pergunta que tu... E a gente também tem essa questão, se tu De- já desde cedo tinha esses planos. Tinha. essas Então, eu metas. sempre tive. Quando eu fiz o curso de maquiador, uma frase que eu nunca vou esquecer da minha professora, que ela disse assim, ela virou pra mim no último dia de aula, ela tava falando um pouco sobre cada pessoa, e ela disse, a Clara, imagina a Clara daqui 10 anos. Ela falou desse jeito. E essa frase nunca saiu da minha cabeça. Porque eu tinha passado um ano, aí eu ficava, gente, daqui 9 anos, eu tenho que dar desse orgulho jeito. pra minha professora. Olha, Aí eu passava 2 anos, eu daqui. E aí eu ficava, o que eu conquistei? Todo começo de ano eu coloco minhas metas, desde sempre. Desde quando eu comecei a empreender, que todo ano eu coloco as minhas metas no papel, o que eu quero conquistar, as minhas metas possíveis, né? O que eu quero conquistar, o que eu preciso fazer pra conquistar. Chego no final do ano, eu avalio como foi o meu ano. Então, desde coisas pequenas até grandes sonhos. e como é que entrou essa Clara, como é que eu posso dizer, influenciadora nesse caminho todo aí? Sentiu, de onde foi que surgiu essa ideia? Eu sempre vi que tu sempre foi extrovertida, sempre foi, né, queria ser até malabarista, queria chamar a atenção da galera e tudo, mas assim, sentiu a necessidade de que para tu atingir essas tuas metas, disse, não, eu tenho que me apresentar mais, eu tenho que trazer para diferencial para mim, diríamos assim. Então, eu era maquiadora, eu tinha feito um curso, mas eu nunca tinha atendido uma cliente. Ah, Então, eu coloquei na minha cabeça, eu preciso chegar nessa cliente de alguma maneira. Ela precisa me conhecer, porque eu tenho que ter uma cartela de clientes. Como é que eu vou fazer isso? Na época, era o Facebook. Então, eu comecei a usar as redes sociais pra divulgar o meu trabalho como maquiadora. Eu tinha uma chamada fanpage, e nessa fanpage, eu colocava todos os meus trabalhos. Então, eu ia atender uma cliente, eu sempre tirava foto. colocava. Tirava foto da maquiagem, tirava foto do cabelo, colocava lá, com meu contato, com tudo. E fui colocando. Quando veio a era do Instagram, que era uma coisa mais, vamos dizer, ali no tempo, stories e tudo mais, e feed, foto, eu comecei a dar dicas, porque as minhas amigas pediam muito. Ai, Clara, não sei colar um cílio postiço, não sei fazer um delineado gatinho, me ensina. E eu pensei, vou fazer um vídeo e vou colocar nas minhas redes sociais para as minhas amigas verem e aprenderem. Só que como eu tenho esse meu jeito extrovertido, desde sempre, eu ensinava de uma maneira muito extrovertida, entendeu? Ensinava a colar cílio, a fazer delineado, a fazer uma sombra, uma coisa de uma maneira muito extrovertida. E fui começando a ganhar seguidor. E sempre tive uma coisa chamada, eu tenho orgulho de dizer, cara de pau. Ah, não, mas... Cara de pau. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu Instagram que é 5 dicas pra quem quer começar a empreender. Uma delas é, seja cara de pau. Sabe? Então, eu comecei a ser conhecida nas redes sociais pelo meu jeito. Entendi. As pessoas, né? O modo de consumir das pessoas foi mudando com o Instagram. Antes, a pessoa consumia o produto. Hoje, ela consome quem tá por trás do produto, da empresa e tudo mais. Até comentei A experiência que proporciona. Exatamente, essa até questão. comentei sobre isso no desafio. O que eu comecei a perceber? As minhas clientes, depois que eu tava ganhando uma certa credibilidade, e elas começavam a me assistir, porque daí ela me conhecia como profissional, começava a me seguir e começava a assistir meus vídeos engraçados. Então, da próxima vez que eu ia na casa dela, que ela já me recebia, e aí, Clara, já me conhecia de uma maneira mais divertida e falava Exatamente. comigo de uma maneira mais espontânea. Então, essa minha cliente virava amiga. E às vezes elas me perguntavam coisas que nem tinham a ver com minha área. Depois de um tempo eu fui entender. Por exemplo, Clara, hoje à noite eu vou sair e tal, aí tem um boyzinho me paquerando e tal e tal. O que tu acha? Aí de início eu ficava, gente, mas eu nem conheço a pessoa. Ah, virou consultora amorosa. E agora. depois eu entendi que como eu me coloco nas redes sociais como amiga e ela me assiste, então ela me vê como amiga. Mesmo que eu não tenha acesso a ela, mas ela tem acesso a mim. Então eu preciso corresponder isso de alguma maneira, né? Entre outras coisas. Então, as minhas clientes passaram realmente a ser clientes fiéis e contratarem o meu trabalho
pelo meu trabalho, pela maquiagem Vocês se tornaram a seguidora de pela fato. Clara. É. Então, eu comecei a falar disso e tudo mais. E, na verdade, eu comecei com isso, né? Com maquiagem. Mas depois, como eu tenho esse meu jeito e eu tenho uma vida além de maquiagem, eu comecei a postar isso. A minha vida, o meu dia a dia, eu na faculdade, eu na festa com os meus amigos, e as pessoas começaram... Um estilo de vida, de meu fato. estilo de vida. E as pessoas começaram a gostar e a se identificar também. Foi quando eu separei o meu Instagram, coloquei um Instagram para o meu portfólio e o meu Instagram pessoal, que hoje pessoal não tem nada, é totalmente profissional, né? Porque hoje eu trabalho como influenciadora. Mas foi assim que eu surgi. Então, foi justamente nesse momento que você percebeu que começava a influenciar, que o teu estilo de vida se identificava com a vida de mais pessoas, que tu disse, opa, peraí, agora também eu posso transformar o meu Instagram em uma fonte, mais uma fonte de renda aqui, uma fonte de negócio, né? Transformar também já isso que eu já gosto de fazer, já é extrovertida, já queria falar. A galera te segue, gosta do que você gosta de fazer. Ah, mas pois isso aqui é um caminho, peraí. As empresas me procuravam para fazer permuta, né? Sim. Me mandavam produto e eu divulgava. Com a pandemia, o meu salão ficou fechado 4 meses. Olha aí. E aí, eu já tinha mais de 10 mil seguidores. E eu comecei a pensar, por que não profissionalizar o meu Instagram? Então, eu fui, como tudo na vida, estudar. Se eu quero ser uma influenciadora, eu vou estudar para isso. Então, eu fui estudar marketing digital, eu contratei um assessor, eu comecei a fazer trabalhos mais profissionais, fotos profissionais, vídeos profissionais, de modo que quando a empresa viesse me procurar, eu tivesse gabarito para dizer, o meu preço é tanto. Exatamente. Entendeu? Pra ela acreditar Criar em mim. um valor para quem percebe, na verdade, aumentar a tua percepção de valor perante a quem Exatamente. Hoje eu não valho só um produto. Eu valho mais que isso. É o meu trabalho por trás disso. É o meu tempo, é o meu estudo. Tua imagem, as pessoas que eu pago pra fazer edição, pra fazer foto, pra fazer vídeo. E aí, nesse caso, então, quando tu tava tudo, né? Já tava tudo funcionando, diríamos assim, na pré-pandemia aí, iniciou o ano, sem dúvida ninguém sabia nem que ia acontecer isso, tava todo mundo com... Eu tinha pra mim que o ano 2020, a gente tinha um planejamento gigantesco, mais de 5 eventos nacionais, Nem não sei te o quê. conto eu. E aí é isso que eu quero justamente saber, tipo assim, como é que foi pra você? Eu tô perguntando isso pra todo mundo que vem aqui, tipo, cada um já contou uma história mais louca do que o outro. Eu acho que todo mundo esperava de 2020, assim, uma coisa totalmente avulsa e aconteceu outra muito mais louca. O que é que foi, assim, como foi o que aconteceu contigo? O que é que aconteceu pra você nesse período que chegou lá e, pô, fecha tudo? Então, eu era maquiadora há 6 anos e trabalhava em domicílio. Trabalhava em salão de beleza, trabalhava em domicílio. Só que eu tinha um sonho de ter o meu estúdio, o meu salão físico, que eu pudesse atender noivas. Sempre tive o sonho de trabalhar com noivas, sempre. E eu também tinha um negócio na minha cabeça, que era uma das metas que eu queria. Eu falava assim, gente, eu quero abrir o meu espaço físico antes da minha formatura. Não sei, eu quero. Entendi. E aí, coloquei isso na minha cabeça. Consegui abrir meu espaço físico no final de 2018 e minha formatura foi em março de 2019. Olha aí. 2019, pra mim, foi um ano de muito trabalho. Muito trabalho. Até então, vamos dizer assim, não que eu brincava disso, porque eu sempre tratei de uma maneira profissional, mas eu não tinha muitas responsabilidades financeiras, sabe? Não tem aluguel, não tem energia, não tem água, não tem, entendeu? Funcionário, não tem nada disso. Eu ia, final de semana, trabalhava, atendia minha cliente, gastava o dinheiro, pronto. Guardava, que eu sempre também poupei. Mas quando eu abri o estúdio, aos 22 anos, Olha. e sozinha, sem sociedade, né? Meus pais me ajudaram financeiramente, mas eles disseram assim, com você. E eu também, muito chata, gosto das coisas do meu jeito, falei, não quero ninguém se metendo. Não quero ninguém se metendo. Se eu tiver que apanhar, eu vou apanhar. Mas eles disseram, aqui, agora você vai pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar tudo. Então, inclusive, reforma, amor. A minha mãe é especialista em reforma. Na época da reforma do estúdio, ela, viajou. Olha aí, vira. Eu vou te dizer, foi uma das experiências mais loucas da minha vida, foi negócio de reforma. E meu olho, sabe quando você tá tão estressado que fica tremendo. Eu pensava na minha cabeça de ingênua, né? Que eu ia lá
J Multicenter, na Ingecob, ia comprar todo o material, ia dar pro pedreiro Faz e aí, pronto, ia receber entrega. tudo lindo. Gente, no outro dia eles ligavam. Tá faltando isso, Não tá faltando. existe. E as coisas que eu não sei o que é. Dona Clara, joelho, tem que comprar joelho. Eu ficava, E o meu cada um tem 2, se vira com os teus. joelho só. Aí eu ia, moço, que é joelho. E eu sempre fui assim. Aham. Eu sempre fui muito pão dura. E eu ficava invocada, porque eu ia no lugar de material de construção e eu via uma coisa, eu não sabia se tava caro ou se tava barato. E eu gosto de pesquisar preço, gosto de pesquisar tudo. Só que como eu não entendo. Não tinha uma base. Eu tenho um copo, eu sei a faixa de preço de um copo. Aham. Eu sei um copo que tá caro e um copo que tá barato. Agora Agora um tu me joelho. manda comprar um joelho. Se a pessoa me oferece um joelho de 300 reais, eu não sei se tá caro, se tá barato. E minha mãe, ó, viajou. Meu pai nem tava aqui. E aí lá fui ela. Você não queria abrir um estúdio? Pois vai lá. Aí fui, tive dor de cabeça com arquiteto, com um pedreiro, com um marceneiro, descobri que fio, o negócio de cabo é. Bicho, cara, é cabo. É o cabo azul, cabo vermelho, cabo amarelo, pra fazer uma coisa trifásica, uma ligação. Enfim, então meu desafio já começou aí, né? Então em 2019 foi um ano de muito trabalho pra mim. Porque, além de eu estar inaugurando um negócio, e apesar de eu ter experiência na área e tudo mais, mas eu não lidava com noivas. Porque a noiva, quando ela vai querer fechar um salão, uma produção, ela quer fechar num salão. Que ela leve o fotógrafo, que faça o making off, que leve as madrinhas dela, mãe, tudo. E eu não tinha essa experiência. Então, fui atrás de correr atrás, de ter experiência, né? De montar um portfólio. Então, 2019, pra mim, foi um ano de muito, muito, muito trabalho. Aí, eu comecei a fazer noiva. Passei 2019 inteiro criando um nome, né? A minha credibilidade, que eu já tinha, mas... Autoridade, no caso. Uma autoridade no mercado de noivas. O que eu ia fazer em 2020? Em 2020, em abril de 2020, eu consegui, em um ano de estúdio, participar da maior feira de noivas do Piauí. Verdade. Eu ia participar da maior feira de noivas do Piauí, em abril. Paguei o stand. Misericórdia. Paguei o stand, paguei tudo. Tava muito orgulhosa que eu ia lá. Ia apresentar. E eu tava já saiu um monte de contrato já um monte de feito. contrato. Eu ia estar junto com os melhores fornecedores do ramo de noiva. Os melhores buffets, os melhores salões. E eu lá, com um ano de estúdio, eu tava muito orgulhosa. Mas, claro, foi fruto de muita dedicação, muito trabalho durante o ano. Então, tava tudo pago. Eu fui pro meu carnaval em Olinda. Pá, feliz. E tarde, quando eu chegar, eu vou começar o ano com tudo. Aproveitei bloco de carnaval, aproveitei tudo. Eu falo, não, quando eu voltar, eu vou começar meu ano profissional. E esse ano promete e tal. 2 semanas depois, Fecha tudo. pandemia. Aí o evento foi cancelado. As minhas noivas, que eu tinha noiva pra março, abril, maio, junho. Tudo cancelada. E eu fiquei sem saber o que fazer. E eu acredito que você também seja assim, uma pessoa super ociosa. Tipo, a gente não consegue ficar parado. De jeito nenhum. Ansioso ao extremo. Eu não consigo ficar dizer assim, Clara, eu nunca tive férias. Nunca tive. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu nunca tive férias. E eu não gostaria de ter férias de um mês. Eu não me imagino tendo férias de um mês. Sabe? O que eu vou fazer um mês? Tipo, eu vou ficar fazendo... Tipo isso. Fazendo o quê? Entendeu? Tipo isso. Eu tenho que estar lá em casa, eu fico todo o tempo olhando pro teto, assim, pensando, o que eu vou fazer de produtivo? Criando uma coisa. Com o Instagram agora, o que eu vou criar pro Instagram de conteúdo e tudo mais. Então, pandemia pra mim foi difícil. Difícil. Porque eu ficava em casa sem saber o que fazer. Aí eu aprendi a cozinhar, fiz yoga, fiz atividade física, fiz live, fiz tudo que tu imaginar. Criei um projeto dentro da pandemia chamado Desafio Girl Power, que foi um projeto de lives que eu fiz com mulheres, quis fazer com mulheres empreendedoras do Piauí em diversos ramos. Muito então bacana. fiz 10 lives com 10 mulheres empreendedoras sobre empreendedorismo, nutrição, psicologia, beleza. Fiz com maquiadoras, cabelo, tudo. Porque eu queria ajudar pessoas que estavam passando, né? Porque, querendo ou não, eu comecei a receber alguns feedbacks do tipo assim, Clara, minha diversão do dia é tu. Se tu não aparece nos stories, se tu não faz um conteúdo, eu vou passar o dia e não vou ter o que assistir. Então, você faz parte do meu entretenimento diário. Nossa,
Quando eu recebia isso, eu Dava ficava... um gás de energia pra fazer mais eu ainda. ficava, não. Aí foi quando eu Peraí, quis fazer esse projeto, né? Falar de autoestima, falar de perseverança, de beleza, de cabelo, de tudo. E aí eu criei esse desafio Girl Power dentro da pandemia. E foi quando também eu me profissionalizei. Como eu acredito que as coisas acontecem do jeito que Deus quer e do jeito que é pra acontecer, eu imagino que se não tivesse pandemia, talvez hoje eu não estaria trabalhando como influenciadora. Tornando isso lucrativo pra mim, né? Porque eu tava ali focada no meu estúdio. Estúdio. Noiva. Exatamente. Então, o meu Instagram, apesar de ter mais de 10 mil seguidores, mas eu só usava pra divulgar o meu trabalho e pra mostrar um pouco da minha vida. Então, com a pandemia, eu senti a necessidade de profissionalizar o meu Instagram pessoal, né? De contratar assessoria, de começar a estudar marketing digital, de ver de que maneira eu poderia ganhar dinheiro com isso. E hoje eu consigo aliar, né? E também é uma fonte de renda pra mim, além do estúdio. Então, nesse período, ou seja, eu acho que uma coisa que muita gente também comentou aqui, que muita gente já participou, que iniciou a pandemia totalmente sem saber o que ia acontecer, mas que também, assim, já de um tempo, desde quando começou as coisas já se soltar mais, na verdade, começaram a perceber que se não fosse aquela pausa geral, né, aquele stop ali, aquele reset, diríamos assim, aquele reset ali naquele período, não estaria fazendo muita coisa que hoje está fazendo. E que hoje sim, percebem que tem ainda mais resultado ainda do que antes, porque perceberam que pode sim ter mais tempo para fazer outras coisas. Justamente o que tu acabou de falar. Eu nunca tive férias. Eu tinha que ficar o dia todo só trabalhando ou fazendo isso. Eu acho que uma das coisas que a gente mais percebeu com isso tudo que aconteceu e vem ainda acabando de acontecer, na verdade, é que a gente tem que gerir melhor o nosso tempo. Não é que dá tempo sim para academia, dá tempo sim você brincar, se divertir, trabalhar, aprender, estudar. E ainda às vezes até eu fiz uma postagem agora esses dias que foi justamente falando isso. Às vezes o pessoal diz assim, eu não sei como é que tu faz tanta coisa em um dia. Mas teu dia tem mais hora do que o meu. Eu acho que quem tá errando nas horas do dia é quem não faz as coisas, não? Tipo assim, eu acho que falta a galera se organizar. Eu acho que é um dos pontos principais, assim, que se você me perguntar, alguém me perguntar qual foi, assim, um ponto negativo dentre todos os ruins que aconteceram com isso. A galera aprendeu que se organizar direitinho, dá mais tempo pra fazer muita coisa. Exatamente. Eu ficava no meu estúdio de 10 da manhã a 8 da noite. Sexta e sábado eu saía 10, 11 da noite. Sabe? Com a pandemia, eu pude flexibilizar o meu horário. Que na minha cabeça eu ficava, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que pagar conta, eu tenho que isso. Só que você sendo inteligente, você trabalha menos e ganha mais. Hoje eu trabalho com horário agendado. Não adianta você chegar lá no estúdio, não vai ter. O meu estúdio é um estúdio de produção. Não é uma esmalteria, não é um lugar que você chega pra fazer sua escova. Já tem esses lugares. Não é o meu salão. O meu salão é de produção, mas eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ficar aberto de 10 da manhã às 8 da noite, esperando a cliente lá. Então, hoje a minha cliente... Só aumentando custo. Só aumentando custo, energia. Olha... Não é? E hoje a minha cliente entende que se ela quiser ser maquiada por mim, ela vai fazer um agendamento. Assim como as minhas noivas sempre agendam, assim como as minhas formandas sempre agendam. E eu posso organizar melhor o meu horário. Para trabalhar com o Instagram, para vir dar uma entrevista, para dar uma palestra, para ter a minha vida, para cuidar da minha saúde. Porque tudo é um conjunto de coisas, né? O povo pensa que não. Eu passo por isso, do povo perguntar, eu não sei como é que tu dá conta. Eu olho o teu Instagram teu dia tem 36 horas, né? 24 não. Oxi. Gente, motivo pra ação. Motivação, motivo para ação. Você precisa ter um motivo para fazer o que você tá fazendo. Eu tenho os meus motivos muito claros. Tem muita gente que se tu perguntar assim, o que é que tu quer fazer daqui 5 anos? Como é que tu se imagina daqui 5 anos? A pessoa não sabe. Como é que ela vai acordar todo dia pra trabalhar, sabe o que é que vai fazer? Pra correr atrás das coisas dela, se ela nem sabe o que ela quer? Isso é verdade. Eu sei o que eu quero. E eu sou gananciosa. No bom sentido, entendeu? Outra coisa, gente, o que as pessoas... existe ainda, né? Crença limitante na cabeça das pessoas. Que dinheiro é ruim. Que a pessoa ter sucesso é ruim. A pessoa que tem dinheiro não vai pro céu. Entendeu? A pessoa tem que ser um pobre coitado, tem que ser... Humildade não tem a ver com isso.
Não tem nada a ver com isso. Não tem problema você querer ter sucesso na vida. Você não pode ter querer sucesso passando por cima das pessoas. Mas você querer ter sucesso conquistando, se esforçando, acordando, fazendo o seu, qual é o problema disso? Exatamente. Qual é o problema disso, sabe? Tipo, eu me orgulho E ainda inspira outros a conseguirem E também. ainda inspira outras pessoas a conseguirem. Você, eu tenho certeza que você inspira muita gente. Hoje eu também tenho um feedback muito bom em relação a isso. É o que me move também. As minhas conquistas, os meus sonhos me movem. As pessoas que se inspiram em mim me movem também. Porque me fazem ser uma pessoa melhor, traz propósito pro que eu tô fazendo, né? E agora eu pergunto, e além dessa correria toda, agora estude tudo, e como é que surgiu essa ideia agora também de loja de roupa? Como foi essa questão aí? Porque, tipo, já não basta tudo isso, mais um empreendimento, de onde é que surgiu, como é que funciona? Olha, quando eu fui anunciar que eu ia abrir a loja, eu falei assim, gente, eu sou empreendedora. Eu quero ter um pouquinho de clara em vários negócios. Eu sou fã de vários realities de empreendedorismo. E eu sempre dou pitaco mentalmente em vários nichos, né? Eu não conheço tudo, não entendo de tudo, mas eu procuro entender, procuro estudar. E eu tenho uma amiga que ela nem era minha amiga. Eu fui aluna dela de um processo de coach. Ela é nova como eu e eu comecei a admirá-la. E nós nos tornamos amigas. Que ela trabalha com isso, ela trabalha influenciando pessoas, trabalha fazendo consultoria para empresas e tudo mais. E nós nos tornamos amigas. E foi aí que veio a ideia da loja. O nome da loja chama Ela. Né? Porque nós duas somos conhecidas por sermos mulheres independentes, fortes e tudo isso. Então, o propósito da nossa loja era, né? As pessoas chegavam e perguntavam, meu Deus, de onde é essa roupa? Roupas para trabalhar, roupas sociais, roupas que elas vestem. Entendi. Então, daí veio essa ideia. Então, a nossa loja, ela é uma loja de roupas a um preço justo para mulheres que desejam andar alinhadas. Entendi. Então, eu vou sair, eu vou para um jantar, eu vou para uma reunião, eu quero andar alinhada, eu quero comprar uma blusa que eu consiga estar alinhadinha, tanto para uma reunião como para um momento mais descontraído e tudo mais. Então, a gente tornou o que a gente já gostava em profissão. E aí veio um outro desafio para mim, Clara. A Andréia já era totalmente ligada em varejo, em roupa, em moda e tudo. E serviço já é outra coisa. Eu não. Então, eu fui aprender a fazer tudo, sabe? Primeira coisa que eu fiz, uma consultoria de imagem. Chamei a Ana Maria Lago, ela fez a minha consultoria de imagem. Eu não sou uma pessoa muito vaidosa, por incrível que pareça. Apesar de amar maquiagem, ser maquiadora, mas eu nunca fui muito ligada de comprar roupa, sapato, bolsa e tal, sabe? Eu não sou vaidosa nesse sentido. Mas eu comecei a estudar o mercado para ver de que maneira eu poderia oferecer para minha cliente um produto que eu compraria e um produto que tivesse uma durabilidade boa. Então, pensei em tudo isso. Primeira coisa que eu fiz, consultoria de imagem. Então, Ana Maria Lago, consultora de imagem, foi lá na minha casa, fez a minha análise de cores, de meu estilo pessoal. A paleta, né, que eles chamam. A paleta, foi no meu guarda-roupa, jogou minhas roupas tudo fora. E assim, eu não posso passar por uma dessa, não. Vai tirar só as roupas da TRS. Exatamente. Eu falei, Ana, eu estou abrindo uma loja e também agora eu vou ser apresentadora e preciso me portar de tal maneira. Hoje eu sou conhecida como empresária, então preciso me portar de tal maneira. Apesar de ser jovem, descontraída, gostar de sair e tudo mais, mas eu também sou empresária. Então, uma coisa que ela me fala assim, Clara, você vai ser a Clara Santos em qualquer lugar. Numa festa, numa entrevista, na igreja, em qualquer lugar. Então, as pessoas sempre vão estar te julgando. E a primeira coisa que as pessoas olham é como você tá vestido. Exatamente. Sabe? Então, eu falei pra ela, né? A gente faz uma análise no trabalho dela. É, assim, muito bom mesmo. Ele começa de dentro pra fora, sabe? Você começa a se conhecer, o que você gosta, que mensagem você quer transmitir. Eu me descobri realmente. Então, fiz o trabalho, estudei sobre varejo, fiz análise com a minha sócia, se a gente ia dar certo como sociedade, né? Porque uma coisa é amizade, outra coisa é sociedade. Negócios, amigos à parte. Eu tenho muitas amigas, são muito amigas minhas, melhores amigas de anos que eu não teria sociedade. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa completamente diferente. Exatamente. Então, a gente abriu, tem pouco tempo, 2 meses, mas está sendo um sucesso. A gente usa muito de marketing digital, principalmente agora, né? Roupas que ela veste pra ir trabalhar, esgota. Roupa que eu visto, esgota.
né? Porque a gente estudou bem também antes de abrir a loja. E agora a gente tá aí, né? Não, Também é justamente isso. É o que tu acabou de falar desde o início que a gente começou a conversar. Ou seja, você literalmente não é que se veste, mas tu faz exatamente o que você se identifica. Isso. Então você não precisa estar, tipo, ali forçando nada. Tipo, eu acho que é por isso que dá certo, por isso que influencia, que eu acho que as pessoas são influenciadas pelo aquilo que é natural. Se você chega lá toda mostrando que, porque isso, mas na hora que desligar a câmera, na hora que sair do celular e você for outra pessoa, isso aí não vai funcionar. Então eu acho que o que faz acontecer de verdade é justamente isso. E aqui conversando contigo nesse bate-papo é uma coisa que eu venho percebendo, que realmente é do jeito que é. Tipo, você olha seus stories, você tá aqui conversando, é do mesmo jeito. Tipo, tem a Clara ali, extrovertida e tudo mais, é isso que se torna realmente isso que a gente vê nas redes sociais, viu aí no desafio 10K e tudo mais. E agora falando de desafio 10K, assim, tem muita gente que eu não sei, que muita gente acompanhou, outros não, mas foi um reality show agora de empreendedorismo, que foi feito pela Band, né, pelo Conversa Coach. Mas me diz aí, como é que foi assim essa tua experiência? Foi a primeira vez na televisão em relação a um programa e tal? Foi a primeira vez na televisão. Conta aí o que foi, como foi isso pra ti, assim, um convite, como Então, foi isso, tipo, como é que... Eu quero dizer assim, desde pequeno tu queria isso, e aí, como foi isso pra você? Não, eu sempre quis aparecer. Antes eu passei por conflitos internos disso, sabe? Porque na escola o pessoal falava, a doidinha, ela é muito doidinha, ela quer se aparecer. E eu via isso como uma coisa ruim, porque as pessoas falavam como uma coisa negativa, né? Exatamente. Mas com o tempo eu entendi, e muita terapia nos coros, claro, que qual é o problema, gente, de eu querer me aparecer? Qual é o problema, sabe? E hoje eu falo, quero me aparecer, adoro me aparecer, eu uso minhas redes sociais para isso. E também pra tentar transformar um pouco a vida das pessoas. Exatamente. Mas o desafio, eu fui convidada por eu ser empreendedora e por eu ser espontânea e saber falar bem. Então, eu fui convidada para apresentar esse desafio. Apesar de eu não ser jornalista, muita gente tá perguntando agora se eu sou jornalista. Eu não sou jornalista, foi meu primeiro trabalho como apresentadora, mas assim que eu aceitei o desafio, eu fui fazer curso. Eu já fiz curso de ator, já fiz curso de oratória, de apresentação, de tudo isso. Mas sem nenhum trabalho. Eu fazia porque eu gostava, sabe? Mais conhecimento, nunca é demais. Mais conhecimento nunca é demais. Mas assim, foi um desafio pra mim, sabe? Eu me deparei com... É diferente. TV é muito, muito diferente de rede social. Rede social, você pega um telefone ali, você fala, sabe? Mas TV tem uma câmera ali, tem outra câmera ali. Ui, desculpa. Mexi no... Bagunçou não, né? Não, tranquilo. Então, pra mim foi um desafio. Eu errava, depois voltava, acertava e fui melhorando com o tempo. Só que assim, tem o fator de estar gostando muito de fazer aquilo, sabe? Entre os meus sonhos, era trabalhar com empreendedores. Na verdade, né? Nas minhas redes sociais, eu gosto de incentivar pequenos empreendedores. E pra mim foi a realização de um dos meus sonhos, que era lidar com pessoas que são empreendedoras como eu e que querem ter conhecimento. Então, eu ficava ali com vocês, muita coisa eu não podia dar opinião, dar pitaco, né? Eu não podia, mas eu ficava por dentro, eu falava, meu Deus. Eu disse, pai, a Clara tá pra dizer assim, é assim! E eu digo, rapaz, pra ela ali deve estar agoniado pra falar. Não, se eu fosse... Teve dois ali que eu disse, rapaz, ela vai já dizer. Gente, eu não posso ter... Minha vontade era de estar do lado de vocês, não era nem dos jurados, era de vocês. Era de falar, gente, assim, você pode fazer assim, pode fazer assado, fica mais legal e tudo. Ou então, às vezes eu queria dizer, meu Deus, que vídeo é esse, gente? Não, mas às vezes passava um vídeo do Gentil assim, né? Aí eu terminava o vídeo e eu ficava... galera, não, mas ali, olha... E pra você, jurado? Eu ficava assim, eu não podia esboçar nenhuma reação, mas internamente eu tava, como foi que ele fez isso? Não, a galera, eu acho que isso ali foi, olha, e eu vou dizer agora como digamos assim, participante. Quando a gente solta aqueles vídeos, faz aquilo tudo ali, beleza, a gente vai com uma ideia, né? A gente vai com um objetivo. Mas quando você assiste de todo mundo e percebe assim que cada um tem a sua percepção, cada um tem
um meio, tipo, a que ganhou, a Isabela, né? Isabela. A Isabela, moça, a Isabela é extremamente criativa. Ou seja, uma coisa é você, por exemplo, eu tenho produtora de vídeo, eu tenho isso, aquilo, eu tenho uns recursos e tenho um conhecimento específico naquela área para fazer. Agora ela não, ela é ela tem lá a loja de cosméticos, a coisa, e ela com os recursos que ela tinha, ela fez vídeo muito, muito, muito bom. E é isso que eu achei bacana, tipo, todo mundo dentro das suas limitações fez muito vídeo, apresentou histórias muito fantásticas. Exatamente, a gente estava em busca de histórias. Exatamente. De pessoas que inspirassem, pessoas, né? Não era nem um negócio, era a pessoa, o empreendedor, né? O empreendedor criativo, o empreendedor que tem força de vontade e tudo. Quando eu assisto programas assim, o que é que eu busco? Inspirações. Por exemplo, Shark Tank. Eu adoro assistir Shark Tank. Porque geralmente eu vejo um pitch lá e eu fico, como eu nunca pensei nisso? Que negócio criativo. Os mais simples são aquele. Como assim? Que negócio criativo. Então, geralmente eu termino de assistir Shark Tank, minha cabeça assim, ó, borbulhando de ideias. Aí eu fico, vou aplicar isso no estúdio. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mas quando você tá ali num desafio que você tem que fazer, que você tá numa competição, que a gente é competitivo, né? Você tá numa competição, aí você parece que coloca suas ideias pra jogo, sabe? Ideias que talvez você tava com ela há muito tempo, mas que você isso mesmo. não executava. E aí, por estar ali naquela situação de pressão... Você sai da zona de conforto. Exatamente, você sai da zona de conforto. E aí você busca realmente... Eu acho que pra você foi uma saída, diga aí, tipo, uma coisa é tá na tua rede social. Aí ali, agora do nada, não, agora é TV. Isso. Agora é TV. Isso. E aí não é mais aquela naturalidade como antes. Não, agora tem que se virar pra... Sabe uma coisa que aconteceu? Uma particularidade aqui, né? Eu, nas minhas redes sociais, sou muito espontânea. Quando eu fui chamada pra fazer o desafio, eu coloquei na minha cabeça, eu preciso ser uma pessoa mais séria. Eu tenho que só que não. Eu tenho que conter a minha entendeu? Eu tenho que me conter mais. E aí, na primeira gravação do programa, que nem foi ao ar, a gente gravou outro, eu tava muito assim, né? Bom dia, pessoal, não sei o quê, não sei o quê. Não era claro. Aí terminou a gravação, o Alencar virou pra mim, Clara, cadê a Clara? É isso, bem aí. Cadê a Clara? Cadê aquela Clara que erra, que fala que errou, que é extrovertida, que isso, que aquilo? Eu falava, Alencar, mas eu não consigo, eu tô travada. Eu penso que na TV a gente tem que falar com um pouco mais de seriedade e tudo. Ele falou, não, Clara, foi pelo teu jeito que a gente te chamou. Exatamente. E aí foi que eu comecei a colocar mais o meu jeito no programa, nas lives, né? Pra fazer de uma maneira mais descontraída, mais divertida, porque o básico todo mundo faz. Exatamente. Agora, colocar o meu toque ali de apresentação, de brincar, de tudo mais, aí foi bacana. Aí eu comecei a me soltar e tudo, e realmente a entender, a ter menos, sabe, essa noia de, tipo assim, o que é que o povo vai dizer, que vão... Eita, o que é que vão falar? Julgamento, o que tudo tem mais. de gente que deixa de fazer tanta coisa por esse bendito do o que é que vão falar, o que é que vão fazer. Tipo, às vezes é claro que tem momentos assim que você mesmo dá aquele momento de eita, não, mas... E aí você percebe que, foda-se. Dá um tempinho. Moço, o bom de podcast aqui é a rocha. Tem isso não. Olha, mas é isso. Eu acho que todo mundo tinha que... Eu disse até um dia desse, né? Que eu ia dar pra minha mãe aquele livro do... A arte de ligar o foda-se. Justamente. Eu disse, para qualquer hora esse livro pra mamãe. Que, assim, às vezes, tem uma pessoa aqui atrás, né? Nossa diretora ali, que ela tá pra jogar em mim um livro desse, assim, pra receita na cabeça. Jogando. Aí, ó. Mas, galera, a gente tem os momentos. É como a gente começou a falar. Tem um momento que a gente tá extremamente focado em alguma coisa. Tem aquele momento realmente que você... não consegue ser extrovertido porque você está o tempo muito tenso, muito... Como no período que tu estava colocando aí, que começa o olho a tremer, tu fica agoniado. Naquele momento você não consegue ser a pessoa que você normalmente é. E aí eu acho que é esse o momento que a gente tem que saber ligar o pausezinho ali para dizer, não, se eu tô nesse nível, não vai sair as coisas como é para ser. E eu não tô sendo eu, então qual é a razão de eu estar fazendo uma coisa... daquela forma que não vai me agregar, né? Vai muito mais me adoecer. Eu acho que o que falta para as pessoas também é muito isso. E então,
ó, você tá acompanhando até agora aqui, não esquece, hein? Já vai deixando teu comentário aí, se você é um seguidor da Clara, se você já foi inspirado pela Clara, se você já assistiu o desafio também da SK. Então, galera, não esquece de deixar o comentário aí e já curtir, viu? Que a gente vai continuando aqui a conversa. E, Clara, e aí eu pergunto assim, tu tem projetos novos pra vir? Tu já tem alguma coisa maquinando aí nessa cabeça aí? O que é que tu tem assim? Tem alguma coisa que tu já pensa? A gente tá vendo que nesse momento aqui, pelo menos assim, muitas pessoas que a gente já tem conversado, que tá havendo mudanças e que nessas mudanças tá tendo muita oportunidade. Isso. Tá tendo muita oportunidade. Claro, tem gente que vê, não vê, né? Mas tem muita gente que tá vendo e já tá se movimentando. A gente tem que agarrar todas as oportunidades, não pode deixar passar. E aí eu pergunto, tu tem já percebido algumas, já tem algum plano, em planos, nem que não esteja já definido um plano real, uma meta, mas tu já tem avaliado alguma possibilidade nova por aí? Eu não quero deixar de apresentar. O projeto acabou, mas... No caso do Desafio da SK, né? O projeto Desafio da SK acabou, mas eu não quero deixar de apresentar nunca mais. Eu descobri uma paixão, Olha aí. realmente. Já fazia isso nas minhas redes sociais, mas quero fazer de uma forma mais profissional. E agora com essa experiência, né? Tem a minha loja, que eu tenho muito o que fazer com a minha sócia. A gente tem que ver coleção nova, estudar o mercado, novas possibilidades dentro do ramo. O meu estúdio, as minhas noivas estão voltando, então vou fazer inclusive uma viagem em novembro para mais uma capacitação para o mercado de noivas. Então quero cada vez mais melhorar em relação a isso, quero ser referência, salão referência no ramo de noivas em Teresina. E minhas redes sociais. Nas redes sociais, graças a Deus, eu tenho fechado com grandes empresas. Empresas que eu acredito, que eu confio, porque uma coisa que aconteceu quando eu comecei a ser influenciadora, né? E claro, quando você tá começando, eu digo que é um novo negócio, né? Exatamente. Eu comecei um novo negócio. Então, eu errei. Como foi que eu errei? As empresas me contratam, mas eu também tenho que contratar a empresa. O que eu quero dizer com isso? A empresa, ela me escolhe para eu ser influenciadora dela, mas eu tenho que ser inteligente também de saber escolher uma empresa para trabalhar comigo, para não ter problema. Então, eu tive alguns problemas no começo, com empresas e tudo mais, e fui me adaptando a isso, sabe? De modo que hoje em dia eu procuro estudar muito bem a empresa que eu vou fazer parceria, para eu fazer um trabalho bom, que eu traga resultado para ela e que ela traga resultado para mim, né? A empresa entender também, eu gosto de trabalhar com empresas que entendem o brand, que entendem que o investimento que você está fazendo ali, ele vem a longo prazo, sabe? O investimento de conexão, de posicionamento da sua marca no mercado, tudo isso. É um trabalho de formiguinha, rede social é um trabalho de formiguinha. Ainda tem, a gente tem que desconstruir muita coisa aí, ainda, em relação a isso. Tem empresa que acha que vai mandar um recebido. E isso que você falou, a Tainã falou inúmeras vezes aqui, para onde vamos hoje. Ela disse, ó, Gentil, você não faz ideia de quantas pessoas, tipo, do nada, querem mandar uma coisa, e aí diz, mas eu queria o resultado e tudo. Não, aí eu disse, olha, aqui, é um plano estratégico todinho, o que a gente vai fazer. Existe uma coisa chamada permuta, ou recebido, e outra coisa chamada parceria. Quando você manda uma coisa pro influenciador, é um recebido. Eu sempre divulgo, porque eu gosto de agradecer. A pessoa teve o carinho de mandar, então é obrigação divulgar? Não, mas eu gosto de agradecer, tá? Agora, parceria, quando envolve valores, envolve criação de conteúdo. O que é que eu vou fazer? Eu vou estudar a empresa, eu vou estudar a necessidade da empresa, o que é que ela tá precisando? É de um feed? É de um stories, já funciona? É de produção de conteúdo? Eu vou ter que me deslocar até a empresa ou não vou ter? Eu vou ter que fazer um ensaio fotográfico? Eu vou ter que fazer um vídeo mais profissional? O que essa empresa vai precisar? Então, eu não tenho, assim, um valor X para feed, um valor X para stories. Eu analiso a empresa para eu trabalhar de maneira melhor, para trazer um melhor resultado. Mas as empresas precisam parar de pensar que vai ter retorno imediato com rede social. Não vai. Não vai. Pode acontecer uma vez ou outra, mas geralmente não é assim que acontece. Não é tu vai mandar um negócio pra pessoa, ela vai postar e tu vai ter 300 vendas. Se fosse assim,
Tava fácil, hein? Se fosse assim, era muito fácil, né? Verdade. Mas não é. Tem produção de conteúdo, tem a pessoa entender que você usa aquilo. Existe também muita gente que às vezes, ela é famosa. Eu vou já mandar um negócio pra ela e aí ela vai fazer bombar. Moço, mas se o público dela não for aquilo que você tá mandando, Foi. não vai adiantar de nada. Foi quando eu comecei a usar também meu Instagram de maneira inteligente e a não aceitar qualquer empresa. Por exemplo, uma vez entraram em contato comigo uma dona de uma escolinha de reforço infantil. Uhum. Aí ela falou, claro, eu te acompanho, eu tenho uma escolinha de reforço e tal, eu queria muito que você trabalhasse comigo, fizesse divulgação. Eu falei, meu bem, eu adoraria, mas eu não tenho público pra isso. Eu não tenho público pra isso. Eu sugiro você procurar uma influenciadora, mãe, Exatamente. uma influenciadora Isso. que tenha um público de mães, entendeu? Eu não tenho público pra isso. Meu público é em maioria jovem. Eu tenho mães que me acompanham e tudo, mas é 10%, entendeu? Não é. Então eu não vou te dar resultado. Eu vou só pegar teu dinheiro e não vou te dar resultado. Já com outras empresas, não. Empresas de beleza, empresas de coisas que eu consumo, por exemplo. Agora eu tenho parceria com posto de combustível. Eu já E vi teus vídeos ensinando, vem por aqui. ó. E eu achei interessantíssimo fazer essa Aham. parceria. Por quê? Não é todo influenciador que tem parceria com Não. posto de combustível, é uma coisa nova. E os postos de combustíveis, eles estão se adequando agora ao marketing digital. Verdade. Se Até então quase ninguém cedendo. fazia. Quem Exatamente. começou foi ali o Ipiranga com aquelas campanhas deles e depois em diante os próprios postos mesmo, não mais distribuidores, mas os locais começaram a perceber que tinha que se diferenciar. Exatamente. Mas eu aceitei esse desafio por quê? Porque tem muita mulher hoje em dia que tem carro, Uhum. a maioria não entende, a gente não entende, eu sou uma delas, não Uhum. entendo. Troca de óleo. Pra que serve uma troca de óleo? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu tenho um carro. Uhum. Então, eu seria interessante eu saber no que eu tô gastando meu dinheiro com aquilo. Porque senão, passa 1 ano, 2 anos, eu não troquei o óleo e o carro continua andando. Pra mim, tá ótimo. Uhum. Entendeu? Então, eu aceitei esse desafio porque eu quero levar pro meu público feminino a importância de uma troca de óleo, de uma revisão no carro, de tudo isso. Eu quero passar de uma maneira simples. E é muito mais fácil ela te entender Do que entender um um mecânico, um especialista de uma coisa. Entendeu? Então, eu gosto desses desafios. Pra mim, é sair da minha rotina e sair da minha zona de conforto. Exato, é. Sabe? Eu consigo trabalhar minha criatividade. E, geralmente, as empresas confiam muito em mim. Então, elas deixam eu livre pra criar, pra fazer vídeos, pra interagir com os seguidores, né? Lançar cupom de desconto, enfim. O que eu vou testando. O que for dando certo, você vai mudando a estratégia, muda aqui, muda ali. E é isso. Mas eu tô adorando. Outra coisa também, parceria com uma parceria que me agregou muito foi com a cultura inglesa. E aí, eles entendem o valor do brand, do posicionamento. Comecei falando da cultura inglesa, eu comecei a parceria com eles no começo do ano. Aí eu falava, comecei a fazer curso de inglês, é muito interessante pra mim, porque eu quero viajar, o inglês é importante pra mim. Imagina se eu fosse uma pessoa que não queria fazer inglês. E aí aceitasse a parceria porque Ia fazer sentido. não ia fazer sentido nenhum. Mas eu posto porque o inglês é importante pra mim. E quando você posta, você vai postar apresentando o porquê você precisa do inglês. Justamente. E o teu público é muito parecido contigo. Então vai que casa ali, tipo, eu quero viajar, ou eu quero fazer um curso, eu quero uma especialização, quero entender mais de algum outro assunto. Então, é como entra a mesma ideia do mecânico ali. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa de direito em si, né? Uma pessoa que é totalmente de direito e vai dizer a importância do inglês para ele, é totalmente diferente, né, de uma pessoa. Então, É acho que faz totalmente diferente. E olha o que aconteceu. Ali na primeira, segunda semana, primeiro mês, né? Eu falava, nada demais. Hoje em dia, tem semana que eu nem posto e alguém vem no meu direct e pergunta, Clara, lá onde tu faz inglês, como é? Ou então, passa pela escola, já deve ser seguidor meu que passou pela escola, Opa, eu vi tirou a Clara foto. falando dela. É aqui que tu faz inglês, né? Então, gente, é tempo, é dedicação, é estudo pra você começar. Isso é verdade. E aquela questão, na verdade, é aquela questão da autoridade que a gente falou. Assim, tudo que você vai fazer, especialmente na rede, né, nas redes sociais e tal, eu nunca foquei tanto, e confesso que eu nunca foquei tanto nessa questão de influenciar. Eu sempre fui mais presencial. Tipo, eu mesmo viajar na cidade da turma, a gente levar a loja para os lugares. Então, assim, eu até aqui a gente brinca que a The Radical,
Eu acho que ele é a única loja no país todo em que ela não tá focada, tipo, totalmente em venda online, em tudo online. Não, a gente tá indo um pouco nessa contramão. Mas não é uma contramão. Eu assisti até uma época, eu acho que até ali algumas lives que até o próprio Caíto Maia fez da Chili Adoro o Beans. Caíto Maia. E ele falou justamente isso, foram perguntar para ele, mas agora a pessoa escolhe pelo site, o óculos, tem até um aplicativo e tal, que a pessoa consegue medir o tamanho, não sei o quê. Isso é o fim das lojas físicas, você que tem mais de 900 lojas. E ele foi e disse, olha, eu lhe digo uma coisa, a forma de compra está mudando, assim como já vem há muito tempo mudando, mas nada substitui a experiência. Então, é a mesma. Isso já era uma ideia nossa e foi, digamos assim, ela foi carimbada, assim, realmente dizendo assim, como quem diz: olha aí, tá vendo? Como se tem gente grande também acreditando na mesma coisa, não sou eu que sou o doido só na história. Então, enquanto você. Tem muita gente acreditando que por conta de todo mundo estar no online, tá tirando a atenção do físico, mas não é como você fez agora, agendamento. Eu tenho certeza que esse agendamento agregou foi mais valor. Com Se a pessoa certeza. quer agendar, foi o próprio Luciano também, do Clube da Luta, falou isso. Eu tinha 300 alunos, todo mundo ia para os horários. Agora não, meu amigo, eu tenho tantas vagas. E aí você quer? É tanto. Então eu acho que a galera tem que se profissionalizar no online, mas não esquecer que a experiência real, o mundo real, é quem faz toda a diferença na autoridade, no que você realmente representa lá. Com certeza, com certeza. Nossa, eu lido com as minhas noivas, né? Atendo diretamente. Quando tem muita madrinha, eu chamo outras pessoas para me ajudarem. Mas a noiva eu sempre faço. Aham. Então, eu até me arrepio falar. Porque eu tomo cuidado de. Porque assim, eu tô participando do dia mais importante da vida de uma pessoa. Então, eu tenho o poder de deixar o dia dela perfeito ou de estragar, sabe? E isso é uma responsabilidade muito grande. Gigante. Gigante. Então, eu sou assim. Procuro passar minha energia pra noiva. Eu converso com elas. Às vezes elas estão nervosas. Aí eu converso, arrumo. Elas chegam lá, ficam lá, dá maquiagem, cabelo, se vestem lá, coloca véu, tiram as fotos e tudo, até ir de lá pro casamento. Eu faço questão de ter um ritual que eu não deixo passar. Eu sempre pego a minha noiva e levo até o carro. Sempre. Abotou o vestido dela junto com a Priscila. A Priscila é a menina que trabalha comigo. Tô rindo porque noiva, vestido de noiva, tem mais botão Misericórdia. do que no seu. Eu tenho pena do noivo depois. Minha filha, você não tem noção. É botão. Eu não sei pra que é tanto botão. Aí a gente fica lá, ó. Botão. Miséria. Ajeita o vestido, bota o véu, tira foto, e aí ajeita, retoca e tal. E eu pego minha noiva, coloco ela dentro do carro. Eu falo, meu amor, Deus te abençoe. Qualquer coisa eu tô aqui e tudo mais. E elas sentem. Sempre eu recebo um feedback depois no WhatsApp. Clara, obrigada pelo carinho, pela atenção, por tudo isso. E aí já indica. Indica pra uma irmã, indica pra uma amiga. E assim eu vou fazendo a família todinha. Olha Aí chega. Eu tenho cliente que foi minha formanda, minha noiva, eu fiz o ensaio gestante, o batizado da criança. Então eu vou participando vai pegando a família toda. Vou pegando a família toda e participando. Pra mim, isso aí que tu tá falando é muito importante. Muito mesmo. Oxe, é aquela história, você pode fazer um trabalho perfeito lá na mídia, no social, na parte do online. Mas se você não tem esse diferencial, de tu ter aquela energia, né, de contagiar a noiva lá, ó, quem for fazer o serviço em si, e você não dá essa atenção, como, oxe, de ir no carro lá é diferente, oxe, a pessoa se sente, né, não é acolhida, ela se sente, tipo assim, faz parte, é como se você estivesse fazendo parte da família dela. Sim. E estivesse dando aquela energia para ela. Então, ou seja, sem isso, tudo aquilo que foi mostrado, tipo, vai perder o brilho. Exatamente. Vai perder o brilho. Então, eu acho que é isso que faz a Clara ser a Clara, né? Eu acho que isso é o que faz todo mundo que tem uma autoridade naquela área ser reconhecido por aquilo. Então, assim, para mim, eu até assim, eu gosto dessas conversas porque a gente começa a perceber, eu vim até pensando nisso na hora que você estava falando, que quantas pessoas a gente não já conversou aqui e em todas elas você percebe que
tem uma sacada básica, assim, uma coisa simples, mas que faz toda a diferença no que representa, diríamos assim. Você precisa ter um diferencial. O empreendedor, ele precisa inovar em alguma coisa. Pode ser uma micro inovação ou uma max inovação. Mas ele tem que ter uma inovação. Porque senão ele vai ser só mais um no mercado. E tem mercado que você pode inovar muito. Tem mercado que você não pode inovar tanto. Mas você pode inovar ali na qualidade no atendimento, num brinde, na atenção. Hoje em dia, eu fico pé da vida. Porque é tido como diferencial competitivo a qualidade no atendimento. Mas isso é o... Não deveria ser. É o esperado. Não deveria ser. Não é? Em outros lugares, qualidade no atendimento é o básico. Aqui, a gente trata como diferencial competitivo. Por quê? Porque geralmente as empresas não estão ligadas nisso. Em atender bem, em atender qualquer cliente bem, o cliente com maior poder aquisitivo, com menor poder aquisitivo. Verdade. Entendeu? Acredito que você passa por uma coisa que eu passo também, que é, por exemplo, tem gente que vem comprar um patins e passa o ano todinho juntando dinheiro pra comprar o patins. E tem gente que vem e compra 3 patins no débito. E você precisa tratar... mesmo jeito todo mundo. Do mesmo jeito todo mundo. Exatamente. Aqui já chegou uma vez uma das compras mais marcantes assim que a gente teve. Na verdade, teve duas. Teve duas mais marcantes pra mim, gente. Tinha um rapaz que ele era cobrador de ônibus. E ele ali tudo, trabalhava, ele toda vez, quanto é que tá o patins? Tá tanto. Aí, mês depois, quanto é que tá o patins? Tá tanto. E aí passou, até que ele chegou e pagou o patins assim, dos 900 e poucos reais, de R$2. Foi. Todo de R$2. Todo de R$2. Ele chegou com tudo de R$2 e entregou. Está aqui o pagamento. Não, eu disse, como assim, cara? Todo de R$2, né? Porque as horas extras que a gente recebia na empresa era justamente os trocos que o pessoal dava, então tá aqui, todo em R$2. E o outro foi um senhor, que eu acho que, se não me engano, acho que era mototaxista, e ele toda vez passava e perguntava, quanto é que tá o patins, assim, assado, que eu tô precisando comprar um presente pra minha filha, pra meu filho, alguma coisa assim. E aí eu perguntava, normalmente eu tava passando e o Fácil, que é o rapaz nosso aí, dizia, o senhor já veio de novo aí olhar o patins. E até que ele chegou um dia e disse, eu vim olhar o patins e tal. E aí ele perguntou, e quanto é que tá mesmo? Ele disse, tá tanto. Aí ele olhou e disse, pum. Aí ficou assim, triste. Eu não me lembro, acho que era Natal, né, amor? Acho que era véspera de Natal, acho. Ano passado. Exatamente, foi véspera de Natal do ano passado. E aí eu fiquei naquela e eu acho que eu acho que véspera de Natal, 22, 23 no máximo. E aí eu vi que esse senhor veio na mototaxinha, bem simples, encostou ali. Aí, rapaz, esse patins aí ficava, eu quero levar esse patins. Aí eu perguntei, faço? E aí o que é? Aí ele, não, o senhor quer levar? E eu diga bem assim pra ele, veja quanto é e me diga. Aí quando ele falou, eu sei que eu fiz um valor simbólico, assim, eu acho que não foi nem, eu nem me lembro quanto foi, praticamente deu o patins. Eu digo, não, meu amigo, um senhor desse, você não imagina o que isso vai representar pra uma criança dessa. Não tem, às vezes o pessoal fica muito cego por dinheiro. E aquela história, do mesmo jeito que tem aquela galera que diz, meu Deus, não fique, pra que isso? Pra que ficar rico? Pra que ganhar dinheiro? Do mesmo jeito é aquela outra galera que só vê o dinheiro, né? Que acha que também que você tem que ganhar em toda venda, que você tem que fazer tudo. Galera, tem coisas no mundo aqui do empreendedorismo que a gente passa que não é o dinheiro. Não é. Muitas vezes é o que representa aquilo pra pessoa que vem também. Não, a gente não trabalha por dinheiro. Exatamente. Se a gente trabalhasse por dinheiro, a gente não ia estar empreendendo. A gente ia outra coisa. Fazendo outra coisa. A gente não trabalha, porque é cada perrengue, é cada estresse, cada coisa só. Como diz o menino, eu ia trabalhando por dinheiro, eu era funcionário. Pelo menos eu tinha hora de acabar e hora de sair. Férias, 13º. Chega final do ano, tu tem 13º? Eu não tenho. Nunca nem vi. Não tenho férias ali, não tenho. Se a gente quiser, a gente vai fazer o nosso 13º, as nossas férias, nossas coisas. Então, a gente não trabalha, não é por dinheiro não, minha gente. Pode botar na cabeça de vocês. Não, mas é muito especial. Acho que uma a questão da administração em si é muito parecido. Por isso que eu te falei, tem muita história assim do que tu falou que casou com o que eu passei nessa questão. E a gente comentou, não me lembro com quem foi que eu comentei, que eu acho que foi com o Kaká. Foi com o Kaká, que ele disse, olha, tem muito administrador querendo ser consultor
gastronômico e de restaurante, que chega lá, deixa eu passar uma consultoria administrativa pro teu restaurante, mas o cara diz, pô, ele já cozinhou alguma vez? Ele já fez alguma coisa assim? Como é que ele vai dizer lá como é que uma ficha técnica de um prato se ele não cozinha? Como é que ele vai dizer se tá dando lucro ou não tá? E a gente chegou na ideia que eu falei para ele também que eu acho que todo mundo, todas as profissões, seja qual for, ou seja, se você é médico, você vai querer ter uma clínica, ou você vai querer ter um hospital, ou seja, você vai ter que ter um empreendimento para prestar aquele seu serviço. Se você vai ser engenheiro, você vai ter que ter um escritório. Se você é advogado, você tem que ter um escritório. Resumindo, todo mundo tem que fazer administração e outro curso. Tu fez administração? Eu sou formado em administração. Ah! Então, assim, todo mundo tem que ter administração e a outra área que ele quiser também. Ou pelo menos um técnico, Não, a administração é um MBA, curso que uma coisa. todo mundo devia fazer administração. Porque tudo você tem que gerir. Exatamente. Até a sua casa, tá? Na Tudo. sua casa, às vezes, eu não tenho controle financeiro, falta de administração. Tudo. Você vai pensar, desde tudo, às vezes o pessoal também leva essa consideração, porque a administração é só para quem tem empresa. Meu povo, uma das aulas assim que eu me lembro a vida toda também de economia, que o professor diz, você sabe o que é economia? Do mesmo momento você abre o olho, então o que você está decidindo, né? O famoso do trade-off, ou seja, o que você escolhe entre acordar e entre ficar dormindo. Pronto, você já começou a economia bem ali. Exatamente. Você calcular o seu tempo. Exatamente. Saber que o seu tempo vale dinheiro. Isso. Que o tempo que você tá dormindo, você tá perdendo dinheiro. Mas ao mesmo tempo você tá descansando pra quando você acordar, você produzir mais. Ou seja, Uma coisa. tem tempo para tudo. Exatamente. Tem tempo para tudo e você depende de como aproveitar. Ou você faz seu dia ter 12 horas, já dormir meio-dia todo e dizer, nossa, que dia pequeno, não deu tempo pra fazer nada. Ou então você se organiza para acordar na hora certa, vai fazer um exercício e tudo mais. E aí agora pegando no meu gancho agora que eu nunca deixo de pegar, como é a Clara esportista. Eu vejo agora teus vídeos agora cedo aí, indo pra academia e tudo, mas assim, nunca gostou muito de esporte ou começou por necessidade de livre pressão? Tu acredita que eu sempre fiz esporte? Desde criança. Eu sempre fiz esporte. Eu sempre fui danada, né? Então, eu sempre na escola eu já fiz. Eu sou faixa laranja de judô. Olha aí. Já fiz balé. Já fiz futsal. Já fiz judô. Já fiz... menino, já fiz coisa demais. Vôlei não adiantou, não cresci. Olha aí. Não adiantou nada. Então, eu sempre gostei de esporte. Até os meus 16 anos, quando eu entrei no IFP, eu competia pelo IFP, como judoca. E depois, eu parei. Aí eu fiquei parada um tempão. E aí entrei na faculdade. Aí começa trabalho, estudo, não sei o que. Na verdade, eu digo que são outras prioridades, né? Eu nunca deveria ter deixado o esporte de lado, essa é a verdade. Teve época na minha vida que eu fazia de 2, 3 esportes. E depois eu simplesmente parei. Só que quando você vai ficando velho... Maria, só sou tu, o corpo não... Não, o corpo... Mas, homem, é diferente. A nossa produtora vai... Olha a cara dela. Você não tem mais o mesmo metabolismo que você tinha há 5 anos. Aí é que tem que... Exatamente. Aí eu senti essa necessidade. Eu comecei a engordar. Engordar. E perceber que isso tava afetando o meu trabalho. Exato. Amor, afete tudo, menos o meu trabalho. Aí... Entendeu? Pegou no meu calo ali de empreendedora. E aí eu comecei a voltar pra academia. Teve uma época da faculdade que eu tava muito fitness. Aí depois que eu abri o estúdio, eu desandei. Que eu era no estúdio 24 horas por dia. Aí depois que eu fiquei um pouco mais folgada, eu falei, não, agora eu vou voltar. Aí voltei a fazer musculação. Quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, eu comecei a fazer parcerias fitness. Hoje em dia eu tenho parceria com nutricionista, academia, personal. Então hoje ser fitness é o meu trabalho. Olha aí. Entendeu? E aí quando virou meu trabalho foi que eu tomei consciência e falei, eu tenho que criar vergonha na cara e dar resultado. Que não seja pra mim, né? Mas que inspire também. Que inspire. Então, esse ano, em março desse ano eu comecei com a nutricionista.
o personal e musculação. Musculação eu já fazia, só que eu fazia de uma maneira super errada. Quando você começa a ter acompanhamento profissional, É você diferente. você entende, amor, não fazia nada. Não fazia nada. Só ia Exatamente. pra academia bestar. Só isso, e conversar. Que eu pareço a prefeita da academia, né? Ah, é? Eu chego Conhece todo mundo. Eu conheço todo mundo da academia. Aí eu chego, converso com o outro. Não foco mesmo nenhum. Nenhum. A academia era meu momento de relaxar. Porque eu ia conversar com todo mundo. Era a balada do dia a dia. Era, ali. agora não. É quando eu fechei parceria. E também, quando eu fui abrir minha loja, eu sou modelo da minha loja. Então, eu precisava me sentir bem. Não é nem questão de peso, de corpo, nem de nada. Mas eu precisava me sentir bem pra estar feliz pra tirar as fotos. Entendeu? Se eu não me sentisse bem, não ia adiantar nada. Então, eu comecei a entender que isso era também, fazia parte do meu trabalho, como influenciadora, tudo. E nada melhor do que o esporte pra, né, ativar essa... Eu já andei de patins, de bicicleta. Quando eu era pequena, eu queria ir pra escola de patins. Eu vi aquele teu vídeo, ficava com vontade de comentar, não podia. Olha aí. Que ele roda a cidade todinha. Gente, assistam o vídeo do Gentil. Ele tem um patins que ele voa. Olha. As meninas falavam... As meninas, a Amanda e a Isa, elas são muito engraçadas, né? Aí a Amanda, na hora que lançava o desafio, ela ia lá na Isa e falava: eu não sei pra que eu tô nesse desafio. Porque eu vou fazer um vídeo, aí o Gentil vai chegar com patins que voa. Boa, eu vi isso aí. Mas tu sabia que eu passei a faculdade toda praticamente indo de patins? Rapaz, era meu sonho, era... Mãe, a mamãe foi botar ela pra ver. Olha aí, ó. Meu sonho era ir pra escola de patins, a mamãe nunca deixou. Olha aí. Nunca deixou. Eu tinha um patins rosinha, coisa mais linda. Olha aí. Que eu pelejei pra ganhar esses patins. Aí, quando me deram, eu queria ir pra todo canto. Não tira do pé. Não queria tirar do pé de jeito nenhum. Aí, depois, quebrou, se patifou, sei lá, de tanto que eu andei nele. E eu só queria andar em lugar radical, meu filho. Mas também, tu vê meu joelho, tem não. Só o... É só a carne viva. Ah, então anda. A minha perna não é perna de mocinha, donzela. É perna de criança De quem não se aquieta. de quem não se aquietava, não me aquietava. Então, eu sempre gostei de esporte. Agora eu tô voltando pra isso. E como eu tô mais nesse ritmo, sabe? Eu emagreci 5 quilos. Olha aí. Tô fazendo dieta. Aliás, transformei minha alimentação em uma alimentação mais saudável e tudo mais. Agora eu tô nessa de experimentar novas coisas. Isso. Então, eu fui pro beach tênis, fiz vôlei. Aí, às vezes, eu tô enjoada de musculação, de ir pra academia. Aí, vou dar uma corrida. Vou fazer coisas que hoje eu sei que são coisas que me fazem bem. Entendeu? E quero fazer patins também. Olha, vamos patinar. Fazer patinação. Eu agora... Deu um BOzinho na câmera aí, né? Ah, mas aí normal. Então, claro, assim, foi um prazer te receber aqui. Ai, já acabou, gente. Olha aí. Foi um prazer te receber aqui, tipo, conhecer mais essa tua história. Tem muito assunto bacana, muita coisa bacana aqui que a gente conversou. Me deu uma nova visão de Clara, sinceramente, deu uma nova visão de Clara. E pra mim isso é uma das melhores coisas aqui do Cast Ninja, que a gente mostrar para as pessoas um lado que normalmente, assim, por mais que você já mostre todo dia como influenciador e tudo, mas tem algumas coisas que você em um momento só não conta, né? Ou que a pessoa não teve a oportunidade de conhecer. Então, assim, eu te agradeço por ter aceitado o nosso convite aqui para o Cast Ninja, para a gente trocar essa ideia e apresentar mais para a turma. Então, já quero que tu deixe aqui para a galera como a galera te acha, né? Teus redes sociais, para a turma aí, como é que entra em contato hoje com a Clara. Eu tava muito empolgada pra vir, gente. Porque eu escuto muito podcast. Eu sou viciada em podcast. Desde quando lançou, que eu conheci, eu sou fã. Porque eu acho que podcast é uma entrevista natural, sabe? Não é... Hoje em dia, é muito chique falar o que eu vou falar, mas Olha hoje aí. em dia eu dou muitas entrevistas. Olha aí. Palestras, entrevistas do aula e tudo. Só que é de uma maneira mais formal. Clara, como ir? Clara, isso. E eu acho o podcast uma coisa mais... Sabe, você vai falando, é uma coisa mais interativa e você acaba entrando em assuntos que geralmente eu não entraria de maneira natural e acaba que a gente tá conversando aqui e eu vou me soltando e falando. Então eu tô muito feliz de ter participado, adorei a experiência. Já estou me convidando pra vir com a minha mãe, pra gente fazer um bate-papo de mãe e filha. A gente pode vir no Dia das Mães, fazer um especial de mãe e filha. Vocês vão morrer de rir com a minha mãe. Misericórdia. Já fica o convite. E... quem quiser me seguir nas redes sociais,
@ClaraSantosBlog é o meu Instagram. Clara Santos Beauty Studio é o Instagram do meu estúdio. E Eu Sou Ela BR é o Instagram da minha loja. Aí sim. E a qualquer momento eu tô na TV também. Me Olha aguarda. aí. Pois, Clara, foi uma honra te receber aqui no nosso Cast Ninja. E se você ainda não se inscreveu, que eu não acredito que você assistiu até agora, não se inscreveu, já se inscreve, ative as notificações, deixa teu comentário, o que você achou de conhecer um pouco mais dessa história da Clara e compartilhe com seus amigos para inspirar mais histórias a evoluir, a ser cada dia mais ninja. Sou Gentil Linhares e até o próximo. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin.